os Atos Gnósticos de João, que é lá da antiguidade, João escreveu, e o Leucis compilou e publicou no século I, de uma invenção que é posterior. Atos de João, aí criaram um livro com o mesmo nome, só que não é gnóstico. Atos de João, que é bem mais comprido. João viajando para Éfeso, João destruindo um templo grego, João fazendo catequese, João convertendo, mas esse João é um João que a teologia inventou. O João, discípulo de Jesus, tinha viajado para o Egito, e do Egito, acompanhando Arimateia e o grupo dos discípulos de Jesus, viajaram para a Gália. O cristianismo celta, o cristianismo que chegou na Bretanha, tem a ver com não apenas com Santiago indo da França para a Espanha, mas também tem a ver com João, que nunca esteve em Éfeso e foi viver na Gália e na Bretanha, e isso tem amplas informações sobre isso. Os Atos Gnósticos de João têm a parte A e a parte B. Na parte A tem um pequeno hino, que é um rito que Jesus oficia. Tem uma pequena invocação, tem algumas frases que são repetidas e fecha de novo com uma nova invocação. Logo depois é dito então que os discípulos se recolhem, sobem para o Monte das Oliveiras, simbolicamente. Não tem nenhuma montanha na Galileia, só tem montes. Então eles sobem espiritualmente para um nível mais elevado e continua um novo ensinamento, que no caso é João que recebe. Então, primeira parte é o hino, segunda parte, Jesus comenta sobre a questão da crucificação. E chama a atenção que é uma cruz de luz e não uma cruz de madeira. Aparece literalmente no texto isso. É bom chamarmos a atenção que Agostinho, o famoso Agostinho, que não era muito santo, mas é famoso, disse: o hino do Senhor, por ele cantado em segredo aos discípulos. Pois está dito no Evangelho, e após haver cantado um hino, ele subiu a montanha. Este hino não foi incluído no cânone devido àqueles que pensam de acordo consigo mesmo. Esses são os gnósticos. Não foi colocado no cânone porque os gnósticos usavam muito esse texto, o hino. Aí na hora que fizeram o cânone, deixaram de fora. Então veja que Agostinho está confessando que o hino fez parte dos ensinamentos antigos. Mateus fala a mesma coisa, Marcos fala a mesma coisa. Após cantar um hino, eles saíram em direção ao Monte das Oliveiras. Então esse hino é a primeira parte. A cruz de luz é a continuação. Uma cruz que vai do chão da terra até o céu. Uma cruz que é luminosa. Uma cruz que tem a multidão embaixo e lá no alto só os perfeitos. João, na verdade, foi elevado. É um estado meditativo contemplativo. E João, então, tem a visão da cruz. E ouve o ensinamento do seu guru, do seu tutor, do seu mestre. No primeiro momento, João se recolhe, triste com a morte de Jesus, que foi séria, que foi grave, que foi complicada, mas não foi um pouco diferente da versão tradicional. E após ter dançado conosco é o hino. O Senhor se foi. E nós nos afastamos, cada um para o seu lado. Eu, embora o tenha visto sofrer o início de sua paixão, não pude permanecer até o fim, mas me recolhi ao Monte das Oliveiras. Então João está lá, quieto, sozinho e recolhido. E quando ele foi enforcado ou pendurado na árvore da cruz, na 6ª do dia, meio-dia, as trevas cobriram toda a terra. Simbolicamente, houve uma escuridão, porque um mestre da luz estava perdendo a sua vida. Porque as forças das trevas estavam destruindo um ser da luz. O velho combate que os essênios falavam, luz e trevas, os filhos da luz, os filhos das trevas, e um tremendo combate que aconteceu. Ele fala que houve uma morte e que depois da morte Jesus foi pendurado na árvore da cruz. Se alguém é pendurado numa árvore, dá um formato semelhante a alguém numa cruz. A árvore tem um tronco, tem galhos. Aí vem o assunto em si. Aí o João continua. Meu Senhor Jesus, permanecendo no meio da caverna. Caverna é a coisa, é o lugar, o espaço onde a luz se mostra. Então está falando de algo interior. Permanecendo no meio da caverna, preencheu-a toda de luz e disse: João, para a multidão lá embaixo, a Jerusalém terrestre,
Eu estou sendo crucificado, aparentemente. Mas para ti agora eu falo. Dá ouvidos ao que eu vou dizer. Fui eu que ordenei à tua mente, ao teu coração, que subistes a esta montanha, para que pudesses ouvir o que um discípulo deve aprender do seu mestre. E assim falando, ele mostrou-me uma cruz de luz, erguida, firmemente, de pé. E em torno dela havia uma vasta multidão, a humanidade terrestre. E na cruz, dentro da cruz, uma outra multidão que não tinha forma. Multidão de seres sem corpos, que estão do outro lado. Uma multidão terrestre e uma multidão de seres humanos sem corpos no outro lado. E eu contemplei o próprio Mestre além da cruz, não tendo forma, mas apenas uma espécie de voz que dizia: João, alguém deve ouvir estas coisas. Esta cruz de luz é por mim chamada de Logos, aquela palavra grega que João usa, por coincidência, o João usa no quarto evangelho. A luz do mundo, a luz que vem ao mundo, Logos. Esta cruz é Logos, é mente, é Christos, é portal, é caminho, sopro, semente, ressurreição, Pai, Espírito, verdade, vida, graça e outras coisas. Estas coisas são assim denominadas no que se refere aos homens. Portanto, Jesus está falando que é um simbolismo. É o símbolo da ressurreição, é um símbolo de luz, é um símbolo de vida, e assim vai. E a própria crucificação do Logos que se manifesta no universo. Esta cruz tem sido o meio de cruz-iluminar todas as coisas, pelo Logos. Mas essa não é uma cruz de madeira. Esse textinho aqui é do ano 40 e poucos do século I, supostamente original. Mas esta não é uma cruz de madeira. A multidão em torno da cruz é a natureza inferior. Quando a natureza superior for elevada, então tu aqui no caso é o João, te transformarás nela, natureza superior, e não mais serás o que és agora, mas estará acima deles a multidão. Como eu, Jesus, estou agora. Então ele está dizendo que o João tinha que seguir o mesmo caminho e fazer o seu avanço na senda. Não te prende aos muitos e dá pouca atenção àqueles que estão desprovidos do mistério. Mistério é o ensinamento interno, a simbologia profunda, o ensinamento que a escola recebia. Os muitos, os que estão do lado de fora, os profanos. Não te prende a eles. Aquela paixão que mostrei a ti e aos outros dançando, o pequeno rito chamado hino, quero que seja proclamado como um mistério, ou proclamado um mistério, um ensinamento reservado. Por isso, não era tão divulgado na antiguidade. O que sou, isto somente eu sei, e ninguém mais. Compreende em mim o tormento de um Logos, o Logos que vem a vida universal que se manifesta na matéria. E tendo dito tais coisas a mim, foi elevado, se recolheu, se retirou.